Segunda semana da Páscoa. Quinta-feira, 20 de abril de 2023. A liturgia desta quinta-feira da segunda semana da Páscoa traz uma mensagem forte sobre a importância de obedecer a Deus, mesmo diante das proibições impostas pelos homens. Na primeira leitura, vemos Pedro e os outros apóstolos sendo interrogados pelo Sinédrio por estarem pregando em nome de Jesus, mesmo tendo recebido a proibição de fazê-lo. Porém, diante da ameaça de morte, eles afirmam a importância de obedecer a Deus acima de tudo, testemunhando a ressurreição de Jesus e o poder do Espírito Santo concedido aos que a ele obedecem. O Salmo responsorial complementa essa mensagem, destacando a importância de buscar refúgio em Deus e confiar em sua bondade, mesmo diante das angústias e dificuldades da vida. Já no Evangelho, Jesus fala sobre sua origem divina e a importância de acreditar nele para ter a vida eterna, deixando claro que aqueles que o rejeitam permanecem na ira de Deus. Em um mundo cada vez mais secularizado e marcado pelo relativismo, essas leituras nos convidam a refletir sobre a importância de manter nossa fé em Deus e seguir seus ensinamentos, mesmo diante das pressões e proibições impostas pelos homens. A exemplo dos apóstolos, é preciso ter coragem para testemunhar a verdade e confiar no poder do Espírito Santo, que nos sustenta e fortalece em todos os momentos da vida. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A leitura dos Atos dos Apóstolos apresenta um conflito entre as autoridades religiosas da época e os apóstolos que pregavam em nome de Jesus. O sumo sacerdote questiona a desobediência dos apóstolos em ensinar sobre Jesus, apesar de terem sido proibidos. Pedro e os outros apóstolos respondem que é preciso obedecer a Deus antes dos homens, e que Jesus foi ressuscitado e exaltado por Deus para salvar o povo de Israel. Esse trecho nos lembra da importância de seguir nossas crenças e valores, mesmo que isso signifique enfrentar a oposição ou desafiar as autoridades estabelecidas. Hoje em dia, ainda existem muitas situações em que é necessário defender nossas crenças e valores. Muitas vezes, isso pode significar lutar contra a discriminação, o preconceito ou a injustiça. Em muitos países, ainda existem leis que restringem a liberdade religiosa ou a liberdade de expressão, o que pode levar a conflitos entre as autoridades e os cidadãos que buscam lutar por seus direitos. Em todas essas situações, é importante lembrar que, como os apóstolos, devemos ser fiéis a nossas crenças e valores, mesmo que isso signifique enfrentar desafios e riscos. Salmo responsorial. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus, e foi ouvido. O Salmo responsorial de hoje nos traz uma mensagem de confiança e segurança em Deus, que está sempre pronto a escutar nossos clamores e nos proteger. O salmista começa bendizendo ao Senhor em todo o tempo e declarando que seu louvor estará sempre em sua boca.
Ele encoraja os fiéis a experimentarem a bondade de Deus, que é suave e protetora, oferecendo refúgio e consolo nos momentos de aflição. Esse salmo é uma mensagem de esperança para as pessoas que enfrentam dificuldades na vida. O salmista nos recorda que mesmo quando enfrentamos situações adversas e nos sentimos atribulados, podemos contar com a proximidade de Deus, que se compadece dos nossos sofrimentos e nos ajuda a superá-los. Além disso, o salmo nos lembra que Deus é justo e age em favor dos que o amam, protegendo-os daqueles que praticam o mal. Essa mensagem pode nos inspirar a manter a fé e a confiança em Deus, mesmo diante das dificuldades e desafios da vida. Em resumo, o Salmo responsorial de hoje nos convida a louvar ao Senhor em todo o tempo, experimentar a sua bondade e buscar nele refúgio e consolo. Ele nos assegura que Deus está sempre perto dos que o buscam e que é justo e protetor, agindo em favor dos seus fiéis. Essa mensagem pode ser aplicada à nossa vida atual, trazendo esperança e conforto em meio às dificuldades e incertezas que enfrentamos. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Acreditaste, Tomé, porque me viste. Felizes os que creem sem ter visto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus fala sobre a sua origem divina e o testemunho que ele dá às pessoas sobre as coisas que viu e ouviu do Pai. Ele enfatiza a importância de acreditar nele para ter vida eterna e diz que quem rejeita o Filho não terá a vida. Isso é um convite para que as pessoas confiem nele e acreditem em suas palavras e ensinamentos, mesmo que não possam ver ou entender completamente. É um lembrete de que a fé é essencial para seguir Jesus e para experimentar a vida abundante que ele prometeu. Na vida atual, muitas pessoas podem encontrar dificuldades em acreditar em algo que não podem ver ou entender completamente. No entanto, o Evangelho de hoje nos convida a confiar em Jesus e em sua mensagem, mesmo quando as coisas parecem incertas ou difíceis. Isso pode ser aplicado em muitas áreas da vida, como na tomada de decisões difíceis ou na busca por um propósito ou significado mais profundo. A fé em Jesus pode nos ajudar a encontrar força e esperança, mesmo nos momentos mais desafiadores. Além disso, o convite de Jesus para acreditar sem ver pode inspirar-nos a cultivar uma atitude de abertura e confiança em relação aos outros, independentemente das diferenças ou desafios que possamos enfrentar. Mensagem final. A liturgia de hoje nos mostra que o testemunho de Jesus Cristo e a fé em Deus podem ser uma fonte de conflito e perseguição. No entanto, os apóstolos Pedro e seus companheiros não vacilaram em seu compromisso com a verdade, apesar da ameaça de morte. Eles sabiam que a obediência a Deus vinha em primeiro lugar, e isso lhes deu a coragem de enfrentar qualquer adversidade. O Salmo responsorial nos lembra que, embora enfrentemos muitos desafios em nossas vidas, Deus sempre estará ao nosso lado, disposto a ouvir nossas orações e nos confortar em tempos de aflição. Devemos confiar em sua misericórdia e buscar refúgio em sua presença, pois Ele é a nossa rocha e nosso refúgio. Que essa mensagem nos inspire a seguir os passos dos apóstolos e colocar nossa fé em Deus acima de todas as coisas. Que possamos confiar em sua presença em nossas vidas e ser guiados por seu amor e sabedoria. Que a paz, o amor e a fé estejam sempre presentes em nossos corações e em nossas ações. E que possamos ser testemunhas da verdade em um mundo cada vez mais necessitado de esperança e inspiração. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa jornada de fé.